Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte dessa família. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, carrega no botão compartilhar, compartilha com seus amigos, deixa sua curtida no vídeo para que o YouTube ele possa mostrar o vídeo a outras pessoas. Vamos edificar outras vidas. Irmãos, abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, e vamos estar lendo dos versículos de 9 a 20. Fazei deste vale muitas covas, quando Deus manda cavar, antes de mandar a água. Essa é a palavra para a nossa meditação nessa noite 44 das 365 noites com Deus. Amém? Irmãos, a palavra desta noite nasce de uma situação em que havia uma necessidade concreta, urgente e humanamente preocupante. Não havia água. 3 reis haviam saído para uma campanha militar: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de 7 dias de marcha pelo deserto, aconteceu algo muito grave. Não havia água para o exército e nem para os animais que os seguiam. 2 Reis 3:9. Agora vamos ler o capítulo de 3, de versículo 9 a 20. Fazei neste vale muitas covas. Amém? Abre sua Bíblia, leia comigo. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os vossos campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e a terra se encheu de água. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pessoal, 3 reis. 2 Reis 3:9 fala que não havia água para o exército e nem para os animais que os seguiam. Então imagine uma situação: eles estavam no deserto, tinham homens, tinham animais, tinham objetos e tinham recursos militares, mas faltava aquilo sem o qual ninguém conseguiria continuar. Gente, podemos passar dias e dias sem comer, mas não sem água.
água. E é nesse contexto que Deus, o nosso Deus, dá uma instrução surpreendente. O problema revelou algo que deveria ter acontecido antes. Quando perceberam que não existe água, o rei de Israel reage com desespero. Mas Josafá, o rei de Judá, ele faz uma pergunta diferente. Olha, 2 Reis 3:11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Irmãos, pare para pensar. Eles já haviam começado a caminhar. Havia 7 dias de caminho. E somente agora procuram a palavra do Senhor. Quantas vezes fazemos algo parecido? Primeiro decidimos e depois começamos. Depois avançamos. Depois encontramos o problema. E somente então perguntamos, Senhor, o que tu tens a dizer sobre isso? Pessoal, a ordem deveria ser diferente. E sempre. Antes de perguntar, será que consigo? Talvez nós precisamos perguntar, Deus está me conduzindo para isso? Pessoal, eles procuraram Eliseu. Os reis, eles descem até o profeta Eliseu e existe uma tensão importante no texto. Eliseu não trata todos os reis da mesma forma. Olha, ele confronta o rei de Israel por causa da sua idolatria e deixa claro que estava recebendo aqueles homens em consideração a Josafá, o rei de Judá. Isso já nos mostra que a passagem não é simplesmente faça covas e seu milagre chegará. Aqui existe uma aliança, uma obediência e um confronto. Existe necessidade de voltar os olhos para Deus. Trazei-me um músico. Então, acontece algo curioso, né, gente? Eliseu diz, trazei-me um músico. 2 Reis 3:15. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E depois veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Fazei neste vale muitas covas. Irmãos, pare aqui em 2 Reis 3:16. Eles pediram água e Deus mandou cavar. Não havia nuvem mencionada, não havia chuva e nem havia rio diante deles. Havia apenas um vale seco e uma ordem, cave. Irmãos, Deus não explicou primeiro como eles tinham que fazer. Isso é muito importante. A ordem veio antes da explicação. Somente depois Deus declarou. Em 2 Reis 3:17, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aleluia! Glórias a Deus! Declaram glória a Deus. Um comentário. Irmãos, eles não haviam os sinais que normalmente associariam a chegada da água, sem vento, sem chuva diante deles. Mas ali, embora não havia nem vento nem chuva, haveria água. Isso nos ensina uma verdade muito importante, biblicamente falando. Deus não está limitado aos mecanismos que conseguimos prever. Nós pensamos, e para isso acontecer, primeiro precisa acontecer aquilo. Essa pessoa precisa fazer isso, essa porta precisa abrir, esse recurso precisa chegar daqui. Irmãos, mas Deus, Ele não precisa obedecer à sequência que construímos na nossa cabeça. Mas atenção, não transforme as covas numa fórmula. Precisamos tratar o texto com muita responsabilidade aqui e muito cuidado. Não significa faça alguma coisa estranha pela fé e Deus será obrigado a realizar um milagre. Não, pessoal. Aqueles homens cavaram porque havia uma palavra específica do Senhor para aquela situação específica. Amém? Nossa fé não está em cavar covas. Nossa fé está em obedecer a Deus. Hoje, para nós, irmãos, isso significa começar pelaquilo que Deus já revelou claramente em sua palavra. Não precisamos inventar atos proféticos para obrigar Deus a agir. Nós precisamos fazer o quê?
obedecer ao que ele já falou. Obediência. Existem preparações que acontecem antes da provisão, mas há um princípio muito lindo nesse texto. Antes da água chegar, existia algo que eles deveriam fazer: preparar espaço para receber essa água. Pense nisso. Talvez alguém ore por uma oportunidade profissional, uma porta aberta, mas ainda precisa se preparar para essa porta. Ore e prepare-se. Talvez pela restauração financeira, mas precise reorganizar a maneira como administra seus recursos. Ore e organize. Talvez peça a Deus usar sua vida, mas não queira estudar a palavra, amadurecer ou ser corrigido. Ore e permita que Deus prepare você. Irmãos, essa palavra é para você, mas é também para mim. Antes de ministrar a vocês, a palavra me ministra a mim. Preparação não compra milagre para ninguém. Preparação é responsabilidade, é obediência. Não vereis vento, nem vereis chuva. Essa frase merece atenção especial aqui, gente. Porque muitas vezes estamos procurando sinais. Se Deus fizer, se Deus estiver fazendo alguma coisa, eu preciso sentir. Nem sempre é para sentir, pessoal. Preciso ver alguma mudança, nem sempre é para ver. Preciso perceber alguma movimentação, nem sempre haverá movimentação. Mas naquele vale, Deus avisou: vocês não verão os sinais esperados. Olha o que a Bíblia fala: vocês não verão os sinais esperados. Isso é importante para a nossa vida espiritual, porque a ausência de sensação não significa ausência de Deus na nossa vida, a ausência do Senhor. Você pode orar e não sentir arrepios. Eita, quantas vezes? Nem sempre é para chorar quando você vai orar. Depende da oração que você está fazendo, se você está declarando, depende também do mover do Espírito Santo. Pode observar uma coisa aqui: você pode obedecer e não receber confirmação emocional imediatamente. Pode continuar fiel e ainda não enxergar resultado. A nossa confiança não pode depender apenas no que sentimos, baseado no sentimento. A palavra de Deus permanece verdadeira quando nossas emoções estão silenciosas. Chegou a chave. De manhã a água chegou. O texto diz: pela manhã, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. 2 Reis 3:20. Irmãos, aqui temos um detalhe muito precioso para a oração dessa noite. Eles cavaram e a noite passou, e pela manhã havia água. Não porque a madrugada tivesse sido usada para desespero, mas porque Deus havia dado uma palavra. Tem algo aqui que combina profundamente com esta série, gente. Existem coisas que você não resolverá durante a noite, nem durante o teu sono. Você pode fazer aquilo que lhe cabe e depois precisa descansar. Talvez você esteja no vale seco. Não vou dizer que amanhã tudo estará resolvido. O texto não nos dá autorização para prometer isso. Mas podemos perguntar: existe alguma instrução bíblica que eu já conheço e ainda não coloquei em prática? Talvez hoje você esteja pedindo a direção, mas não começou aquilo que já está claro. Talvez esteja esperando sentir vontade para obedecer. Ou queira ver a água antes de cavar, mas naquela história a ordem foi bem clara. Primeiro, prepare o vale. Pessoal, fé não é cruzar os braços, ficar parado. Também não é tentar fazer o trabalho de Deus. Existe uma linha muito importante. Eles cavaram, mas não produziram a água. Isso é extraordinário. O trabalho deles era preparar as provas. O trabalho que somente Deus poderia fazer era trazer a água. E talvez uma parte do nosso cansaço venha justamente de confundir essas duas coisas. Tentamos produzir aquilo que somente Deus pode fazer.
Queremos transformar pessoas, controlar resultados, garantir o futuro ou abrir todas as portas. Enfim, queremos resolver tudo, mas não conseguimos. Existe uma pergunta que pode trazer descanso nesta noite. Qual é a minha cova para cavar? E qual é a água que somente Deus pode trazer? Faça a sua parte e deixe Deus ser Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Mas antes de orar, eu gostaria de te deixar a glória celeste. Eles cavaram as covas, mas não produziram a água. Essa diferença pode devolver paz a alguém nesta noite. Há uma parte que pertence a nós fazer. Obedecer, preparar-se, trabalhar, organizar, corrigir e caminhar segundo a palavra de Deus. Mas existe uma parte que nunca esteve em nossas mãos. A água pertence a Deus. Então não fique acordado tentando produzir aquilo que somente Ele pode fazer. Cave aquilo que Ele mandar cavar, prepare aquilo que estiver sob sua responsabilidade e quando chegar ao limite da sua parte, descanse simplesmente. Descanse em Deus. Porque naquela história, enquanto eles não viam vento nem chuva, Deus já tinha uma maneira de fazer a água chegar ao Pai. Pegou essa chave? Vamos orar baseado nessa palavra. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, Senhor Deus eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, coberta com Teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos pés, me revisto com a armadura de Efésios 6. Declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça de meus filhos, das minhas netinhas, até a planta dos pés. Declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça dos meus irmãos, dos meus pais, até a planta dos seus pés. Eu declaro o sangue de Jesus do alto da cabeça do meu sobrinho, da minha nora e da minha cunhada, até a planta dos seus pés. Senhor, cubro com Teu sangue, Senhor. Cubro com o sangue de Jesus tudo que me pertence à minha família, todos os objetos eletrodomésticos, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida que se foi, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer, por tudo que o Senhor fez por nós. Chegamos diante de Ti nesta noite com uma palavra muito clara, havia um vale seco. Não havia água para os homens, nem para os animais. E foi justamente naquele cenário que veio Tua ordem, fazer neste vale muitas covas. Senhor, não queremos transformar essa passagem numa fórmula de milagre. Aqueles homens cavaram porque receberam uma direção específica da Tua parte. Por isso, nossa oração é: ensina-nos a obedecer ao que já revelaste em Tua palavra. Tem coisas pelas quais estamos orando, mas talvez exista também uma responsabilidade que precisamos assumir. Se precisamos organizar algo, dai-nos disciplina, Senhor, em nome de Jesus. E se precisamos corrigir uma atitude, nos dá humildade. Pai querido, quantas vezes nós precisamos nos preparar melhor? Senhor, tira de nós todo tipo de negligência. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda precipitação. Em nome de Jesus, que não chamemos de fé aquilo que na verdade é falta de responsabilidade da nossa parte. Pai querido, existe uma verdade nesse texto que acabamos de ler, que queremos levar para a rua, para o nosso coração. Eles cavaram as covas, mas não produziram a água. Quantas vezes nos cansemos, Senhor, justamente porque tentamos fazer as duas coisas. Queremos cumprir nossa responsabilidade e ainda controlar o resultado. Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. Pai querido, existem limites que precisamos reconhecer. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Tem coisas que podemos plantar, coisas que podemos regar, mas existem resultados que pertencem somente a Ti. Ensina-nos essa diferença, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Senhor, quantos pais tentam mudar seus filhos adultos pela própria força, pessoas tentando controlar decisões que pertencem a outras pessoas. Senhor, tem também as pessoas que estejam fazendo tudo corretamente no trabalho, mas não conseguem determinar o resultado. E há quem esteja aguardando uma resposta médica, uma oportunidade ou uma decisão, uma mudança que depende de fatores que estão além das nossas mãos. Pai querido, nos mostra onde termina a nossa responsabilidade, porque depois desse limite, Pai, continuar tentando controlar tudo não aumenta a nossa fé, apenas aumenta nosso cansaço. Pai querido, em nome de Jesus, que haja descanso na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo e no nosso coração. Tua palavra declara: não vereis vento nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água. Senhor, livra-nos da necessidade de enxergar sinais o tempo inteiro para poder acreditar que continuas agindo. Nem sempre sentiremos, nem sempre haverá uma confirmação e nem sempre veremos movimento. Por isso queremos aprender a caminhar pela fé, fundamentada na Tua palavra e não apenas pelas nossas sensações. Como está escrito, porque andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. Queremos Te obedecer, Pai, em nome de Jesus. Quando não enxergamos vento, continua sendo Deus. Quando não houver chuva diante dos nossos olhos, continua sendo Deus. Pai querido, nesta noite eu gostaria de Te pedir que olhe para Cabo Verde, para nossa nação, que leve chuva boa para nossos campos, para nossa agricultura. Traga chuva também aqui, Pai, porque a agricultura está secando, Senhor. Tende compaixão de nós, perdoa nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, tende piedade do Teu povo, tende piedade das nações. Pai querido, em nome de Jesus, reconhecemos algo importante nesta história. Os reis começaram a caminhar e somente depois, diante da crise, procuraram saber. Não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos o Senhor. Nós não queremos viver dessa maneira. Não queremos decidir tudo primeiro e procurar a Tua direção somente quando o caminho ficar complicado. Provérbios 3:6 nos ensina: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Nossas decisões começam diante de Ti. Antes de avançar, queremos consultar Tua palavra. E antes de assumir qualquer compromisso importante, queremos buscar a Tua sabedoria. E antes de chamar alguma coisa de oportunidade, Pai, nós queremos discernir se ela pode ser recebida com uma consciência limpa diante de Cristo Jesus. E agora, Senhor, quero entregar a minha vida, entregar a minha família debaixo do Teu esconderijo, debaixo do Teu cuidado. Guarda na entrada, na saída, no deitar, no adormecer, no acordar e no levantar. Senhor, protege a meus pais que estão em Cabo Verde e coloca Teus anjos ao nosso redor para nos guardar de todo tipo de mal. Em nome de Jesus Cristo. O texto diz que pela manhã a água chegou ao vale. Senhor, não precisamos produzir durante a madrugada aquilo que está fora das nossas mãos. Se existe uma responsabilidade para amanhã, enfrentaremos amanhã. Agora vamos descansar. Salmos 127:2 fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Então, Senhor, que o nosso descanso também seja um ato de confiança. Faremos aquilo que nos cabe e não tentaremos ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Que o Senhor nos concede sabedoria para reconhecer a nossa responsabilidade e humildade para reconhecer nossos limites. E que o Senhor fortalece nossas mãos para aquilo que nós precisamos fazer e nos dê a paz. Paz ao nosso coração, paz que excede todo entendimento, paz diante daquilo que nós não conseguimos controlar. Que se cumpra sobre nós a Tua vontade, Pai. Entrego o Teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Está escrito na Tua palavra em Salmos 37:5.
Que a minha casa seja guardada, que a casa daqueles que estão acompanhando essa oração seja guardada, que a casa do meu filho seja guardada, que a casa dos meus irmãos sejam guardados, que a casa dos meus pais seja guardada. Em nome de Jesus Cristo, em paz deitamos e logo pegamos no sono. Irmãos, não esquece da Gólida Celeste. Eles cavaram as covas, Deus trouxe água. Não tente fazer a parte de Deus. Obedeça ao que Ele colocou diante de você. Seja responsável com aquilo que está em suas mãos e não perca o sono tentando controlar o resultado. Pai querido, apresentamos cada pedido de oração que foi colocado debaixo desse vídeo, desse canal, no grupo de WhatsApp. Apresento todos aqueles também que intercedem por mim, de longe ou de perto. Apresento as nações. Apresento, Senhor, a Israel, a Jerusalém, que haja paz. Paz nas nações, paz nos lares e paz nas famílias. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Compartilhe esse vídeo.